A falar dos desafios da Seara, dos desafios e das oportunidades da Seara, vamos então agora até à mesa. Vamos então ouvir a comunicação Introdução dos cereais tradicionais nas dietas modernas, que será feita pela professora Helena Real. A professora Helena Real é nutricionista, especialista em nutrição comunitária e saúde pública, é doutorada em ciências do consumo alimentar e nutrição, com tese na área da dieta mediterrânica, mestrado em saúde pública, é também secretária-geral da Associação Portuguesa de Nutrição, coordenadora editorial da Ata Portuguesa de Nutrição desde 2015, é também professora auxiliar no Instituto Universitário de Ciências da Saúde, Grupo CESPU, coordenadora pedagógica de pós-graduações na área alimentar, na mesma instituição, e possui uma vasta experiência na coordenação e gestão de programas e projetos no âmbito da sustentabilidade alimentar. Professora Helena Real, por favor. Ora então, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou hoje, aqui a representar a Associação Portuguesa de Nutrição e poder estar aqui convosco também na dinamização destes seminários, neste projeto que é tão interessante e tão necessário, realmente aqui no nosso espectro nacional da nossa alimentação. Portanto, realmente agradeço muito o convite que me fizeram. Felicito também bastante a organização e que realmente têm tido aqui um trabalho extraordinário que temos vindo a acompanhar e, portanto, agradecemos muito a possibilidade também de virmos aqui fazer este pequeno contributo. Eu creio que já estão a ver a minha apresentação. Sim, muito bem. Então, eu vou fugir ligeiramente, sem fugir ao tema que me pediram, para falar aqui, da questão da introdução dos cereais, tradicionais nas dietas modernas, sendo que eu vou essencialmente focar aqui, a perspectiva da apresentação deste tema nos cereais integrais, ou seja, vamos aqui pensar e gostava que pensassem comigo este discurso numa lógica de pensarmos nestes cereais tradicionais de que estamos a falar aqui no dia de hoje e que já foram aqui também amplamente abordados, mas pensar neles no seu formato integral. Ou seja, a minha ideia foi realmente trazer aqui mais qualquer coisa que pudesse também aumentar a discussão sobre este assunto e também trabalhar um bocadinho a vertente da própria introdução destes cereais no seu contexto integral. Bem, o que é que eu posso aqui começar por dizer? Em termos de consumo, tenho que me remeter àquilo que são os dados do Inquérito Alimentar Nacional, que já não é de agora, já não é novo, mas na realidade são os dados oficiais que ainda existem e que retratam aquilo que é o consumo dos portugueses. E que naturalmente já têm aqui 10 anos e certamente à data de hoje o consumo alimentar nacional será certamente diferente, até porque pelo meio tivemos uma pandemia, isso também trouxe aqui algumas alterações em termos de consumo e portanto estamos muito expectantes para que o próximo Inquérito Alimentar Nacional possa finalmente ver a luz do dia e ser realizado também para que possamos ter aqui mais dados sobre o consumo dos portugueses. Ainda assim, tendo em conta estes dados, o que nos mostra é que, de facto, o consumo, dos cereais em Portugal é essencialmente, maior no caso dos adolescentes, isto muito também por via do consumo de cereais de pequeno almoço. E não estamos, aparentemente mal em termos de quantidades de consumo. Agora, é claro que quando depois, olhamos para aquilo que é a vertente do consumo de cereais, ou da tipologia de cereais, vemos que realmente não variamos muito, não é? Temos uma grande monotonia e daí também o interesse de podermos olhar para estas variedades, que também já se falou aqui no dia de hoje bastante, associadas a este projeto, e que possam aqui trazer outras vertentes de consumo, essencialmente pela variedade e pela diversidade nutricional que pode aqui trazer. Pronto, os dados da última balança alimentar diz-nos que realmente estamos aqui a cobrir mais ou menos 23% daquilo que são as necessidades de consumo. E depois temos que então olhar para aquilo que é o interesse alimentar, começando por aí, o interesse alimentar da inclusão dos cereais na nossa alimentação. E focando e começando aqui a focar, lá está a perspectiva do cereal integral. Só para recordar que realmente o cereal é um alimento que acaba por ter aqui alguma complexidade.
e que realmente nós libertamos-nos dessa complexidade quando deixamos de ter um cereal integral e passamos a introduzir nos nossos alimentos, a parte mais refinada destes cereais. E de facto é nestas vertentes, tanto, do farelo como do germen, que estará essencialmente a maior riqueza nutricional e a maior diversidade nutricional deste tipo de alimento. E, portanto, é um bocadinho por aqui que nós temos que também focar aquilo que é a nossa reflexão, aquilo que é a nossa mensagem pedagógica em termos de consumo dos cereais, fazendo precisamente ou passando esta noção de que realmente quando consumimos o cereal integral e que tem aqui o farelo e muitas vezes o germen, até porque muitas vezes o germen acaba por ser também eliminado no processo de refinação do cereal, e que perdemos coisas muito interessantes, como, por exemplo, e eu destacava aqui, dentro de vários elementos, a questão da fibra. E de facto, a fibra aqui é um dos grandes valores acrescentados do cereal. Quando deixamos de trabalhar ou de utilizar o cereal integral, perdemos-la por completo. E de facto é nesta fibra que nós vamos ter aqui uma grande vantagem em termos alimentares, que terá aqui um impacto na nossa saúde, como eu mais à frente também aqui falarei. Pronto, é evidente que depois temos outras coisas pelo meio, e aqui no farelo também destacar esta perspectiva dos compostos bioativos, que acabam por ser também aqui importantes num contexto também, da nossa saúde, muito nesta vertente metabólica, e portanto, na realidade, temos que pensar naquilo que perdemos e que, naturalmente, este tipo de subproduto, digamos assim, depois será canalizado certamente para outras vertentes, mas nós que poderíamos consumir esta parte do integrado do produto, do cereal no seu todo, acabamos por não usufruir desta vantagem. O germen acaba por ter também aqui esta componente lipídica, e tudo o que está associado à componente lipídica, como por exemplo as vitaminas lipossolúveis, e que acabamos por perdê-las se de facto nesse processo de refinação o germen também acabar por não migrar para o produto final. O endosperma, que muitas vezes é aquilo que nós consumimos por via dos cereais, nos produtos em que encontramos com mais facilidade, temos realmente esta componente de hidratos de carbono bastante marcada, não é? Pela presença do amido, temos algumas proteínas e algumas vitaminas do complexo B. Portanto, dentro de toda esta vertente nutricional, depois é evidente que encontramos várias diferenças de cereal para cereal. E eu também fazia aqui uma nota de que é realmente importante trabalhar-se também até no campo destas próprias variedades mais tradicionais, aquilo que é a disponibilização massiva, digamos assim, da informação que acaba por informação nutricional contida nestes cereais, para que também, até por exemplo, profissionais de saúde como os nutricionistas possam utilizar esse tipo de informação e veicular também a sua promoção, porque é com base depois na informação disponibilizada sobre estes cereais, que consegue realmente depois fazer outro tipo de recomendações e outro tipo de pressão em todos os locais que podem estar a trabalhar. E de facto pode ser desde já na indústria alimentar ou no retalho, e que realmente podem ser aqui grandes influenciadores da utilização deste tipo de alimentos, porque hoje em dia, mais do que nunca, trabalha-se muito por objetivos nutricionais na formulação de produtos, até porque na realidade, enfim, há determinados nichos da população que acabam por ter aqui alguns interesses que acabam por ser cobertos precisamente por este desenvolvimento de produtos com base em objetivos nutricionais de base. E muitas vezes os colegas que trabalham nesta área andam à procura de produtos que rapidamente e com facilidade cheguem ao suprimento desses objetivos nutricionais. E, portanto, daí a importância de se disponibilizar esta informação, de se avaliar, naturalmente, dentro de todos os parâmetros que se consigam avaliar este tipo de cereais tradicionais, e depois tentar realmente fazer chegar ou disseminar essa informação. E desde já, fazendo aqui um parênteses, também nos disponibilizamos para o auxílio dessa disseminação de informação nomeadamente para os nutricionistas. Porque de facto é muitas vezes nestas diferenças, e às vezes é nas pequenas diferenças, nomeadamente na perspectiva dos micronutrientes
e até mesmo na perspectiva da fibra, que realmente conseguimos aqui um, mostrar a importância de se diversificar ao máximo o consumo dos cereais. Os cereais podem ter uma base semelhante, mas não são de todo, todos iguais. E, portanto, é fundamental conhecermos estas diferenças, e até mesmo, por exemplo, em termos proteicos, estando nós numa fase em que realmente se advoga muito aquilo que são as alimentações com uma base de produtos vegetais em maior quantidade, complementando aqui aquilo que é a existência dos alimentos de origem animal, realmente nós temos para complementar, temos que perceber que os alimentos de origem vegetal não nos vão fornecer os aminoácidos essenciais totais e, portanto, temos que fazer aqui complementariedade de produtos de origem vegetal para conseguirmos estas corta proteínas tudo aquilo completas que e assim é satisfazermos as nossas necessidades em termos gasificação. de aminoácidos essenciais. Posto isto, realmente entendo que é importante tentarmos, paralelamente a esta informação da importância de se diversificar o consumo de cereais, e apelando a esta procura e este consumo de cereais tradicionais, pensar nesta sua vertente, integral. Porque de facto, os cereais integrais não é a mesma coisa que cereais refinados, porque realmente perdemos aqui pelo meio uma componente nutricional de grande destaque e, mais uma vez, reforço a perspectiva da fibra. E, portanto, nesse sentido, é importante realmente tentar de alguma maneira tornar em paralelo aqui estas duas mensagens e há pouco também fiz aqui uma boa nota daquilo que o Dr. Luís Dias dizia há pouco, falar das farinhas integrais que que acabavam por ser veiculadas também para as atividades que faziam por de facto se notar este interesse acrescentado. Hum, Portanto, só com isto realmente conseguimos depois utilizar e fazer uso destes cereais integrais para promover o desenvolvimento e o consumo de alimentos integrais, que tem que ter pelo menos 30% de alimentos, de ingredientes integrais, e portanto, nesse sentido, realmente precisamos muito, lá está que na base também se trabalha esta disponibilização dos cereais na sua versão mais integral. Hum, Quando chegamos depois àquilo que são as nossas recomendações nacionais, ou seja, olhando para o nosso Guia Alimentar Nacional, que é a Roda da Alimentação Mediterrânica, efetivamente nós temos aqui uma componente de recomendação de consumo diário de cereais derivados e tubérculos bastante considerável. Aliás, de forma individualizada é o grupo de maior dimensão, portanto, é aquele que nos apela a um consumo mais generalizado, é efetivamente a base da nossa alimentação, a nossa fonte primordial de energia. E, portanto, nesse sentido, temos aqui esta recomendação expressa de um consumo considerável deste tipo de alimentos. Contudo, atualmente o nosso Guia Alimentar Nacional não faz menção ao consumo de cereais integrais. Nós vamos encontrar esta informação, por exemplo, associada ao consumo, ou neste caso à alimentação mediterrânica, e aqui estamos a ver a imagem da pirâmide da dieta mediterrânica, ou seja, a imagem oficial da pirâmide, que depois o objetivo desta imagem gráfica é realmente que cada país faça a sua adaptação à sua realidade nacional e possa fazer verter para cada modelo a informação aqui contida. Nós, efetivamente, não temos esta recomendação nacional de consumo, portanto, recomendação nacional em contexto de quantidade, digamos assim, quantidade de cereais integrais que devem ser consumidos por dia, ou seja, é feita uma recomendação de consumo de cereais preferencialmente integrais, mas de facto não há uma recomendação expressa da quantidade de cereais integrais, coisa que existe em outros países. Mas enfim, vamos encontrar esta informação então na dieta mediterrânica, neste caso no contexto alimentar da dieta mediterrânica. E portanto, eu paro aqui, até porque também já se falou aqui de dieta mediterrânica e porque me pediram para falar de dietas modernas, pego aqui numa dieta antiga para dizer que tem que ser moderna, que tem que ser considerada a nossa dieta moderna, a nossa dieta do futuro. Ou seja, às vezes tendemos realmente a inventar demasiado e a tentar encontrar aqui modelos
muito estranhos, muito diferentes, quando muitas vezes temos a solução à nossa porta, temos a solução ao nosso lado. E, portanto, é muito fácil quando olhamos precisamente para esta perspectiva da dieta mediterrânica e quando olhamos para coisas como, que são coisas um bocado estranhas, mas enfim, rankings de dietas. Todos os anos há entidades que se dedicam a fazer rankings de dietas e daquilo que é o mais utilizado ou mais seguido. E embora eu seja muito avessa a esse tipo de rankings, que eu acho que não traz vantagem nenhuma, a verdade é que ano após ano mostra que de facto a dieta mediterrânica é um dos modelos que é mais acreditado, ou seja, as pessoas têm mais confiança neste tipo de modelo, têm mais noção de que lhe podem trazer aqui alguma vantagem. E efetivamente, sendo uma coisa que existe há milhares de anos, apesar de só ter recebido esta identificação, este nome no século passado, a verdade é que já existe há muito tempo na zona, essencialmente na zona da bacia do Mediterrâneo, mas, mas continua a ser algo totalmente atual. Eu trago aqui este modelo que eu acho que graficamente funciona muito bem para explicar aquilo que representa a dieta mediterrânica e apresenta em quatro pilares essenciais. Por um lado, a alimentação, que é claramente aquilo que se fala mais, não é? Ou seja, que nós realmente devemos olhar aqui muito para um modelo de base mais vegetal, ou seja, com uma presença bastante considerável de produtos de origem vegetal e complementada então com produtos de origem animal, ou seja, estamos a falar de proporções em que no seu todo a nossa alimentação diária deve ter uma grande quantidade de produtos de origem vegetal, onde se inserem os cereais, a fruta, os hortícolas, as leguminosas, as ervas aromáticas, os frutos oleaginosos. Enfim, onde realmente temos aqui ao longo do dia uma presença bastante acentuada de produtos de origem vegetal e que depois são então complementados com alimentos de origem animal. Tradicionalmente, a alimentação de muitos povos tem esta proporção invertida. E por isso é que, de facto, e até mesmo se olharmos para a vertente também da sustentabilidade alimentar, que hoje em dia, felizmente, também já muito se fala, mas que muitas vezes também é muito propensa a muitos radicalismos, onde rapidamente, quando falamos de sustentabilidade, algumas vozes que se ouve a falar sobre a eliminação de consumo de carne, e de facto não é isso que deve ser advogado, muito pelo contrário, deve realmente haver aqui uma complementariedade e um olhar muito assertivo para aquilo que são as proporções em termos de consumo. Ainda assim, esta vertente alimentar, esta alimentação mediterrânica que deve realmente ser vista como algo muito adequado àquilo que é a nossa necessidade nutricional, ou seja, comemos aquilo que precisamos, não precisamos de comer demais, não desperdiçamos, estamos a falar de uma cozinha muito simples, muito frugal, que vai de encontro àquilo que são os produtos que sejam produzidos dentro daquilo que são até mesmo as condições edafoclimáticas da minha zona, aquilo que é o sazonal, aquilo que é o realmente adaptado às necessidades da própria região, do próprio povo e também então à estação do ano. E portanto estamos a falar de um tipo de alimentação que depois se vive à mesa e portanto um outro pilar que muito se fala é a questão da convivialidade e portanto até mesmo quando falamos de cereais integrais, cereais tradicionais, aliás, apelamos muito a esta vertente da história, daquilo que é o convívio, daquilo que é o poder falar destas memórias, destas vertentes, até porque temos todos que refletir muito sobre isto e quem sabe também fazê-lo à mesa. E portanto a convivialidade acaba por ser realmente aqui um pilar muito importante, assim como um outro pilar que de facto é muito marcado no contexto da dieta mediterrânica e nem sempre se fala dele, que é esta vertente da produção alimentar sustentável. Ou seja, na realidade, quando se fala deste, deste modelo alimentar, falamos realmente de um modelo que paralelamente acaba por ser aqui poupador de recursos naturais e por isso mesmo é considerado atualmente um dos modelos mais sustentáveis de que há a nota científica e precisamente por isto, porque tem estas questões, não só a vertente da redução do desperdício alimentar, do uso integral dos alimentos, daí lá está esta vertente integral até mesmo dos cereais, porque realmente nada se estraga, tudo se utiliza, nada se desperdiça.
e aqui com um grande fomento também até da própria economia circular, enfim, mas com um olhar muito marcado precisamente para esta questão da produção alimentar sustentável, ou seja, produzir de forma a poupar os nossos recursos naturais, nomeadamente a questão da água, que é aqui algo muito marcado na dieta mediterrânica. Enfim, e depois tudo isto à volta de um estilo de vida também ele muito alinhado com estes princípios e com esta vertente também da saúde física e mental das pessoas. E é realmente o conjunto disto tudo que depois vai ter o impacto na saúde, no ambiente, no turismo, na questão também económica, porque realmente acaba por ser aqui um modelo também justo para todos. E por isso é que eu digo que efetivamente é um modelo que, apesar de ser antigo, deve ser visto como um modelo do futuro. E quando se fala em futuro e aquilo que nós temos que perspectivar para futuro, existem diversas projeções em termos alimentares e esta é uma das mais abordadas atualmente, que tem a ver com aquilo que chamam a dieta planetária, que resulta de um projeto feito por um conjunto muito alargado de especialistas nesta área e que falam naquilo que deveria ser a alimentação do futuro, precisamente para garantir que o nosso planeta seja devidamente poupado e consigamos realmente ter um futuro mais sustentável e eventualmente num planeta em que tenhamos pelo menos acesso no futuro às mesmas condições que temos atualmente. E, portanto, sendo a alimentação também um dos eixos que também contribui para este desgaste do nosso planeta, a projeção de que realmente que se espera para que a alimentação possa ter aqui um contributo assertivo, nomeadamente então em termos até de produção de gases com efeitos de estufa, na realidade estamos aqui a falar de uma alimentação que tem uma grande componente de alimentos de origem vegetal, e de facto temos aqui a amarelo uma fatia considerável, mais uma vez, associada àquilo que é o contributo dos cereais. E também este próprio relatório fala muito desta vertente da utilização também das variedades, das espécies mais poupadoras de recursos, adaptadas às condições, que sejam mais resilientes, mas que sejam também diversas do seu ponto de vista nutricional. E a verdade é que isto graficamente não é muito diferente da nossa roda da alimentação mediterrânica e não é muito diferente. Aliás, uma das coisas que este relatório foca é precisamente o exemplo da dieta mediterrânica. Por isso é que eu digo que vamos buscar ao passado aquilo que tem que ser visto no futuro. Portanto, as dietas modernas têm que ir buscar certamente a este modelo e trazer-nos aqui muita informação. Pensando numa vertente puramente ligada à saúde. Aliás, eu tradicionalmente falo mais até na vertente da sustentabilidade e naquilo que é a importância de olharmos para o futuro mais sustentável. E ser mais sustentável é ser mais promotor de saúde, é ser mais promotor de uma alimentação mais saudável, ou seja, focada na perspectiva nutricional. Mas trouxe hoje esta vertente da saúde para mais uma vez focar aqui na perspectiva dos cereais integrais. Quando consumimos cereais integrais, realmente estamos aqui a falar de uma vertente de diminuição de risco do desenvolvimento de um conjunto alargado de doenças, nomeadamente as doenças cardiovasculares, nomeadamente a questão da redução do risco da diabetes, e estamos aqui essencialmente a falar de uma perspectiva do contributo que a fibra e que os compostos bioativos nos trazem. A mesma coisa com a prevenção da obesidade. Nós conseguimos prevenir a obesidade se estivermos a falar essencialmente de um consumo de alimentos que nos provoquem uma saciedade adequada. E realmente isso conseguimos com fibra. Conseguimos comer pouco, ficar mais depressa saciados e às vezes não, sempre. O comer pouco é aquilo que nós necessitamos. Nós não somos um ser humano que precisa de grandes quantidades de consumo. Precisamos é realmente de ter um consumo adequado dentro de hábitos de consumo adequados. E muitas vezes os hábitos de consumo dos dias de hoje são hábitos de consumo muito acelerado, em que convivemos pouco e sabemos que quando não convivemos também, e se estivermos a comer sozinhos, acabamos por comer mais depressa, comemos mais, e portanto precisamos às vezes aqui de alguns elementos que nos auxiliem nesta vertente, nomeadamente então o consumo de fibra, que nos ajuda neste processo de saciedade.
A mesma questão se coloca quando se fala da prevenção de determinados tipos de cancro, e aqui está muito associado, por exemplo, a questão do cancro coloretal, que está muito associado também à vertente do consumo de fibra. E depois podemos falar aqui também da promoção da saúde gastrointestinal, da promoção da sensação da saciedade, que então tem aqui relação com as vertentes anteriores. E curiosamente, quando olhamos para os últimos relatórios daquilo que são os fatores de risco do que mais mata em todo o mundo, e que estamos neste momento em todo o mundo, quando olhamos para os níveis de mortalidade e morbilidade, olhamos essencialmente para doenças que estão de alguma maneira associadas a uma alimentação mais desajustada. Eu, por uma questão de gestão de tempo, não trouxe aqui esse contexto de doença, trouxe mais os fatores de risco, e aquele que aparece à cabeça é de facto o baixo consumo de cereais integrais. E, portanto, é aqui que nós temos que realmente focar muito também das nossas energias, não só falar apenas de cereais, mas cereais integrais, não é? E já agora, se não falar apenas então de cereais tradicionais, mas cereais tradicionais integrais, não é? É claro que nós temos aqui algumas barreiras ao consumo, não é? Podemos olhar por um lado pela questão das características sensoriais indesejadas, às vezes em determinados contextos de consumo ou de apresentação do alimento pode ser não ser tão interessante realmente o consumo do cereal integral, e portanto também é importante trabalharmos aqui um bocadinho esta vertente do formato da apresentação, porque isso faz realmente toda a diferença, ou não o formato em termos de forma em si, mas aquilo que é o resultado sensorial associado ao alimento final. Depois a questão, e de facto o que eu apresento aqui tem tanto a ver com aquilo que é a perspectiva do cereal tradicional, como a perspectiva do cereal integral, não é? Ou seja, na realidade. hum, Temos que ver também esta perspectiva da disponibilidade, e ver de que forma é que conseguimos realmente promover e auxiliar nesta disponibilidade, e muitas vezes a disponibilidade também está associada à questão do acesso, se é algo que depois se torna acessível, para a população generalizada, ou se realmente vai ficar apenas acessível ou mais acessível, a determinados segmentos da população, porque de facto aí acabamos por não conseguir tão bem enquadrar isto, por exemplo, numa vertente de uma alimentação mediterrânica, que é uma alimentação para todos, com um acesso facilitado, por exemplo. Depois a questão da dificuldade de reconhecimento, às vezes não se consegue com facilidade chegar àquilo que é o cereal, ou aquilo que é a informação do cereal que estamos a consumir, e portanto também é importante que as pessoas tenham mais formação sobre esta vertente e consigam com mais facilidade reconhecer também os cereais, e também reconhecer já agora outra questão, que é reconhecer os benefícios, neste caso dos cereais integrais e dos cereais tradicionais integrais. Depois a falta de conhecimento ao nível da preparação, isto é muito comum se nós estivermos a falar realmente de outras variedades diferentes, ou outras variedades de cereais diferentes, e integrais, aumenta o nível de complexidade da preparação e, portanto, e muitas vezes aumenta o nível de complexidade do tempo da preparação, e, portanto, isso também pode ser aqui uma barreira. Depois, o desconhecimento sobre os benefícios. As pessoas da população em geral podem dizer: estamos a falar de trigo, qual é a diferença? Porque é que eu vou escolher um diferente? Porque é que eu me vou preocupar em procurar um cereal, um trigo tradicional diferente? Para quê? Se eu posso ter acesso a outro trigo. Ou seja, às vezes há um desconhecimento, realmente associado a esta questão dos benefícios que podem advir daí. E depois a questão do custo, que se prende muito então com a questão do acesso, como também já há pouco estava a falar. Como é que podemos trabalhar isto, ou seja, do plano à ação? Como é que podemos olhar para esta vertente e olhar muito aqui para a questão da disponibilidade? Eu há pouco, quando estava a ouvir o Dr. Luís a falar sobre aquilo que já estavam a fazer, as várias tarefas, aquilo que estava em perspectiva, o que já foi feito, realmente eu acho que já tem aqui um caminho extraordinário traçado, aqui várias vertentes. Eu destacava só que apenas a questão das escolas, não é? E um olhar diferente para as escolas, para as crianças, o poder que isso tem numa perspectiva futura. Há projetos muito interessantes, que mostram isto mesmo até com alimentos tradicionais de outro tipo de segmento, mas que muitas vezes tentam trabalhar esta vertente por via das emendas escolares, e que realmente isso tem aqui
um contributo muito interessante quando isso é feito associado a medidas de acompanhamento, porque não chega por lá, é preciso fazer destaque que lá está, não é? Porque senão é só mais um cereal diferente, uma coisa diferente, ou se calhar até podem nem conseguir identificar que há ali qualquer coisa diferente, ou seja, as medidas de acompanhamento são sempre fundamentais, daí aqui a terceira medida que eu falo são os recursos educacionais, porque de facto tudo isto faz muita diferença, quando se olha numa perspectiva futura daquilo que são os consumidores do futuro, e sabemos que muitas vezes é mais difícil captar a atenção daqueles que são os grandes decisores de hoje, que são aqueles que estão numa idade entre os 25 e os 50 anos. É difícil às vezes apanhá-los, conseguir ir ao encontro deste tipo de população, a menos que consigamos chegar, por exemplo, ao local de trabalho deles, mas muitas vezes todos aqueles que são pais conseguimos apanhá-los por via das crianças. Portanto, o trabalho que conseguimos fazer, e que depois, com a devida extensão para casa, consegue trazer aqui resultados interessantes portanto, juntar também às várias e destacar este ponto dentro de tudo aquilo que apresentaram, que eu acho que tem aqui um plano de ação extraordinário. Bem, olhar aqui muito também para esta vertente então das práticas de rotulagem, porque muitas vezes consegue-se até mesmo por via deste tipo de cereais, sobretudo se forem integrais, trabalhar muito a vertente até das alocações de saúde, por exemplo, até porque muitas vezes, se realmente estivermos a trabalhar, por exemplo, os cereais integrais com uma boa percentagem de beta-glucanos, conseguimos aqui trabalhar algumas alegações de saúde associadas a este tipo de fibra específica, e portanto conseguimos aqui ter aqui alguma vantagem acrescentada em termos de rotulagem, por exemplo. E depois, enfim, outras coisas que também já aqui foram faladas, a questão das redes sociais, a questão das degustações, claramente, sem dúvida que isso funciona sempre bem. E depois olhar muito aqui para a perspectiva da reformulação dos produtos alimentares, e eu volto ao início daquilo que eu dizia, ou seja, acho que aqui os nutricionistas podem ser um pilar importante para esta disseminação, porque de facto, quando se olha para os produtos, para a construção ou para a reformulação dos produtos, trabalha-se muito, como eu dizia, com base naquilo que são os objetivos nutricionais, e portanto, às vezes as reformulações conseguem ser feitas, por via da utilização de determinados ingredientes que nos trazem já um pacote completo, pacote entre aspas, não é, daquilo que pretendemos em termos nutricionais, e que podem realmente encontrar vantagens aqui na utilização dos cereais, tradicionais. Portanto, como conclusão, dizer que de facto é muito importante trabalharmos esta perspectiva da literacia alimentar associada à vertente dos cereais tradicionais. Como é que realmente vamos trabalhar esta vertente da literacia, que assenta em muita coisa, nomeadamente a questão do planeamento, da gestão alimentar, da seleção, como é que vamos selecionar, encontrar, aceder a este tipo de cereais, e como é que os vamos introduzir no nosso dia a dia alimentar, como é que os vamos preparar, é outro grande eixo da literacia alimentar, e como é que os vamos consumir, ou que em quantidade é que é importante consumi-los. Acho que temos que realmente que olhar, lá está, para esta perspectiva dos cereais tradicionais, indo buscar esta vertente dos cereais integrais, porque de facto é claramente um pilar de saúde, e portanto pode ser um eixo de comunicação muito forte, porque acrescenta aqui duas coisas. Por um lado, toda a vantagem de se usar o tradicional, e as variedades que estão a trabalhar em concreto, mas depois juntar aqui a vertente tradicional. Enfim, e depois naturalmente que tudo isto será certamente um trabalho fundamental e importantíssimo para esta preservação da autenticidade dos nossos cereais, que também contam muito da nossa história e daquilo que é a nossa capacidade de produzir aquilo que é adaptado às nossas condições. E, portanto, acaba por ser aqui uma vantagem, que tem que ser que tem que ser um trabalho claramente conjunto de muitos profissionais diferentes e de muitas entidades, e eu acho que isso estão a fazer muito bem nesta capacidade agregadora daquilo que vão conseguindo fazer, e conseguir dar resposta e seguimento a este projeto. Muitos parabéns e muito obrigada mais uma vez, pelo convite para cá estar. Muito obrigada, professora Helena Real, por esta tão esclarecedora comunicação que acabou de fazer e que foi muito de encontro também, a todos os webinars e todo o trabalho que nós temos vindo aqui a desenvolver, ao longo destes quase 3 anos que levamos aqui do projeto CERTRA. Muitos dos nossos webinars depois foram também, indo tocando em todos esses pontos